Sra. Deputada Cecília Honório. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. De facto, não existem alterações de fundo relativamente ao enquadramento que é proposto pela Lei 39 de 2009, já revista. Há, no entanto, algumas propostas que são relativamente novas, como a figura de contacto com a segurança do dirigente máximo do clube, a alteração no quadro sancionatório, nomeadamente no que aos promotores diz respeito, e esta aposta na responsabilização crescente dos adeptos violentos ou presumidos violentos, bem como na relação com os grupos organizados de adeptos. Portanto, há aqui algumas alterações e do nosso ponto de vista, no caso desta proposta de lei, não se trata de ser mesmo uma proposta de lei tecnicamente mal feita, como a anterior que discutimos. Trata-se de uma visão, de discutir visões diferentes sobre a forma de encarar a violência, a xenofobia e o racismo no quadro do desporto e dos espetáculos desportivos. Porque temos aqui algumas dúvidas de fundo. Em primeiro lugar, era esperável que esta iniciativa trouxesse à luz do dia a avaliação do resultado da Lei de 2009. O que é que foi feito, quais foram os problemas que se resolveram, quais são os limites efetivos da lei para se poder legislar no sentido diferenciado. E falta-nos, de facto, essa informação. Em segundo lugar, ela mete-se em questões que são para nós de uma enorme matérias muito sensíveis, nomeadamente a proibição de qualquer manifestação de convicção política e ideológica. Como sabe, são direitos de grande sensibilidade que proíbem, por exemplo, sei lá, a JSD de ir ao jogo de futebol com uma camisola, com uma t-shirt cor de laranja. As proibições previstas aqui têm, de facto, uma extensão em termos de condicionamento de direitos que nos preocupa. Mas a questão de fundo é a mesma questão dos grupos organizados e a forma como a proposta de lei reage ao problema das claques. E reage mantendo a ambiguidade que já vem do passado, é verdade, mantém a mesma ambiguidade, ou seja, todos os grupos organizados e todas as claques são à partida considerados como suspeitos. E como suspeitos são olhados como uma espécie de ilhéus de suspensão de direitos, hipervigiados, hipercontrolados. Mas, ao mesmo tempo, fruto de protocolos, são apoiados. Portanto, esta é a ambiguidade que a proposta de lei mantém. Suspeitos desde o início, mas apoiados pelas direções dos clubes. E este é um problema que nós achamos que nem no passado nem no presente tem havido resposta à altura para estes fenómenos de violência organizada. Esperar hoje que sejam, digamos, as direções dos clubes e os responsáveis máximos, que sejam eles os fiscais da atividade das claques, que sejam eles que controlam a eficácia e a extensão dos apoios, quando são tantas vezes fruto de uma constelação de interesses à volta dessas mesmas claques, quando são muitas vezes estes poderes dentro dos clubes que estimulam estas mesmas claques, do nosso ponto de vista, uma contradição sem resolução na proposta de lei e não é a forma mais credível de aceitar que a violência no desporto exige prevenção e exige um trabalho muito mais amplo antes de lá chegarmos, mas reconhecermos aquelas que são evidências para nós há muito tempo. Portanto, o Bloco de Esquerda não tem pudor relativamente às questões das claques, temos uma posição clara desde sempre e não podemos e não devemos, do nosso ponto de vista, sustentar grupos organizados que vivem muito menos da aclamação das vitórias do seu clube do que propriamente daquela que é a sua realidade, que é o confronto com as claques dos clubes diferentes, e para esta realidade, esta proposta de lei não tem de facto uma resposta consistente.